Ok, então, vamos à próxima parte da aula. Nossa, tá dando interferência do áudio. Ah, agora deu certo. Ó, então é o seguinte, vamos iniciar a nossa parte da aula aqui falando sobre porcentagem, tá? A porcentagem também cai demais, né? Lógico, né? A porcentagem, a matéria em si, gente, é uma matéria que tem muita utilidade prática no nosso dia a dia, né? Então é natural que porcentagem caia. O que eu vou investir com você aqui? Inicialmente no conceito de porcentagem, mas depois eu vou te dar, vou te fornecer as ferramentas para você poder resolver uma questão de concurso, te mostrar o que mais cai, as pegadinhas, né? Tá? Então vamos lá, ó. Primeira coisa, qual que é o conceito de porcentagem? Porcentagem, gente, é um número também, tá? É um número. Só que é um número sempre dividido por 100, tá? Então é sempre assim, ó. Porcentagem sempre é uma fração cujo denominador é 100. Tá? Sempre 100. Então, por exemplo, se eu colocasse ó, 30 por 100, esse valor eu leio 30%, né? Mas significa divisão por 100. Então, como é que simboliza? 30%. É assim a simbologia, né? Ó. Então, o que, que é 30%? É a mesma coisa que 30 dividido por 100. Da mesma forma, ó, se eu pegasse ó, 20 dividido por 100, né? Isso aqui é 20%, né? 12 por 100, né, gente? Ó, isso aqui é o quê? 12%, né? Então, ó, toda vez que aparecer porcentagem para você, você tem que lembrar que é uma fração cujo denominador é sempre 100, certo? Agora, uma coisa que você não pode esquecer, viu, gente? As formas de escrever a porcentagem. Isso aqui é importante demais. Por exemplo, ó, toda vez que eu pegar uma porcentagem, vamos pegar uma porcentagem já direta aqui, ó. Por exemplo, vou mudar de cor aqui, ó. 25%, certo? Então, aqui, ó, repetindo, né? 25% é o que mesmo? É a mesma coisa aqui, uma fração, 25 em cima e 100 embaixo, né? Ou seja, o denominador é sempre 100. Só que aí tem os detalhes, viu, gente? Ó, aqui, eu vou até colocar aqui para você não esquecer mais, ó. Aqui está em porcentagem, certo? Porcentagem. Diminuir aqui bastante, ó. Ó, aqui tem porcentagem, viu? Aqui, ó, já está em que, hein, gente? Fala para mim, a próxima. Está em fração, né, ó. Aqui, ó, já está em fração. Só que eu posso escrever também gente, na forma de decimais, você lembra? Como é que é? Então isso aqui ó, é a mesma coisa aqui. Se eu colocar em decimais, fica 0,25. Tá? Por quê? 25 dividido por 100 é sempre 0,25. Tá? Vamos treinar isso? Que às vezes a gente esquece, né? Não pode esquecer. Ó. Esse aqui é decimal. É a forma decimal de escrever. Nas questões, geralmente, vem os três jeitos. Então eu quero que você já fique automático, viu? Na questão é bom ficar automático para você. Por exemplo, você pegou a porcentagem, você lembra que existe uma fração equivalente e existe um decimal equivalente, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, aqui, ó, 47%, me ajuda aí. 47% é a mesma coisa aqui, 47 dividido por 100, que é igual a quanto? 0,47. Tá? Porcentagem, fração decimal. Vamos pegar outro. Sei lá, pensa outro aí. 28,2%. Ah, agora é mais difícil, hein? 28,2%. Presta atenção aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa aqui. 28,2 por 100. Toma cuidado agora com o decimal, viu? Isso aqui é igual a 0,282. Tá? Por quê? Porque a vírgula desloca sempre duas casas para a esquerda. Como aqui já tem uma vírgula, né? Tem que deslocar para a esquerda, tá? Vou pegar mais um. Tá, pensa outro aí. 0,3%. Ah, esse aqui é difícil, hein? Ó, 0,3%. Então, 0,3% é o quê? 0,3 dividido por 100, tá? Mas também é igual a quanto? Cuidado, hein? Em decimal, 0,0 e aí? 0,3, tá? Por quê? Eu tenho que deslocar a vírgula duas casas para a esquerda, tá? E aí, esse aqui é difícil? O que vocês acham? Essa parte aí de manobrar. Você vai ter que sempre manipular porcentagem, fração e decimal, tá? Então tem que ficar memorizado mesmo. Tranquilo?
Ó, faz assim, ó. Agora vamos inverter a lógica um pouquinho. Eu tenho aqui a porcentagem. Eu comecei sempre em porcentagem, né? Agora eu vou fazer diferente. Eu vou começar em decimal, eu quero que você dê a resposta para mim em porcentagem e em fração. Por exemplo, ó, 2,4. E aí, hein? Ó, esse aqui é um decimal. Eu quero saber quanto que dá em porcentagem e fração. Por 100. Fração é sobre 100, tá? Ó, esse aqui, por incrível que pareça, é bem difícil. Então vamos treinar para ficar automático para você. Gente, qual que é a dica que eu te dou? Ó? 2,4 eu quero transformar em porcentagem. Então, guarda para mim assim, ó. Esse cara aqui, ó, eu quero que vira sobre 100. Para mim virar sobre 100 esse cara aqui, eu tenho que escrever assim, ó, 240 sobre 100. Por quê? Se eu dividir 240 sobre 100, volta no 2,4. E isso aqui é a mesma coisa, gente, que 240%, ó. Tá? É difícil, né? Essa parte é mais difícil. Fazer o contrário é difícil, gente, porque a gente aprendeu sempre a fazer porcentagem, transformar em fração e transformar em decimal. Só que eu posso fazer o caminho inverso, tá? Vou pegar um exemplo mais simples para você, né, pra você não assustar tanto, ó. 0,12. Isso aqui, ó, é decimal. Quanto que dá isso aqui em fração? 12 sobre 100, 12 centésimos, né? Isso aqui é igual a 12%, viu? Ó, tá bom? Mais um. Ó, 0,38. Por exemplo, né? Me ajuda aí. O que é isso aqui? 38 centésimos, né? Então é 38 sobre 100, viu? Que é igual a 38%. Tá bom? Ó, então aqui, ó. O que você tem que fazer? Você tem que saber transformar porcentagem em decimal em fração e decimal em porcentagem. O que mais usa na prática, gente, é usar decimal em porcentagem direto. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, ó, 1,33. Vamos fazer direto agora. Quanto que dá em porcentagem? 133%, viu? Tá bom? Por quê? Você desloca a vírgula duas casas para a direita e coloca a porcentagem, se for fazer direto, né? Esse aqui, por exemplo, ó, 0,21. O que é isso aqui? 21%. Tá? Ó, e cuidado que esse aqui agora, 0,8. Na verdade é a mesma coisa que 0,80, né? Ó. Então é 80%, viu? Ó. Cuidado que esse aqui, ó, 0,08. Quanto que é, hein? 0,08, gente, é a mesma coisa que 8%, viu? Opa, peraí. Vou colocar a subfração agora, não, 8%. Tá bom? Ó, isso aqui é o seguinte, é na prática também. Aí eu quero que vocês respondam para mim. Como é que é, se vocês, assim, têm muita dificuldade nessa parte, não lembram direito, ou se dá para lembrar a parte inicial, assim, de conceito de porcentagem. Mas de toda maneira também, depois a gente vai treinar bastante sobre isso também, tá? Sobre essas operações, tudo. É difícil essa parte ou não? O que vocês acham? Ah, tem que treinar, né? Então mas aqui, ó, o primeiro passo é esse, viu? Eu tô deixando bem claro para vocês. Pega hoje essa aula de hoje e já faz isso aí em casa. Escreve 25%, transforma em fração em decimal, tá? Depois faz o contrário também. Isso aqui tem que treinar bastante, viu? Agora, vamos partir para outra parte, que é o conceito de porcentagem, viu? Vou colocar aqui para você, ó. Aumentar um pouquinho. Pode notar aí, por favor. Conceito de porcentagem. Conceito de porcentagem. Certo? Gente, o que é o conceito de porcentagem? O que você acha que é, hein? Fala para mim. Qual o conceito? Ó, então, rapidamente, para não perder tempo aqui, ó. O conceito de porcentagem é o seguinte, gente, ó. Porcentagem, porcentagem é uma fração que visa obter sempre uma comparação a cada 100 alguma coisa. Tá? Que significa, vou traduzir isso aqui, ó. Porcentagem, gente, é sempre uma fração que visa obter uma comparação de 100 alguma coisa. O que quer dizer com isso? Ó, quer dizer assim, ó. Vamos imaginar que eu tenho 30%. O que significa isso?
Vamos imaginar que se eu falo assim, ó, 30% das pessoas que vão fazer o concurso, por exemplo, né, gente, são homens. São homens. Isso aqui é crucial para você entender, viu? Ó, 30% das pessoas que vão fazer o curso são homens, supondo, né? O que que significa isso, gente? Vamos relembrar aqui, ó. 30% é a mesma coisa que 30 dividido por 100. Então, o que que significa isso? Significa isso aqui, ó. 100 é o total que eu estou pegando. E 30 é o que eu estou tomando como referência. Olha que interessante. Se eu falar que 30% das pessoas que vão fazer o concurso são homens, significa que eu vou ter um total de 100 pessoas fazendo o curso, gente? Não, né? Significa que eu tenho 30 homens só fazendo o concurso? Não, na verdade é muito mais que isso, né? Então, porcentagem, gente, é uma comparação que eu uso com 100, mas não quer dizer que o total é 100. Então, o que é o jeito certo de eu ler porcentagem? Se eu falo que 30% das pessoas que fazem um concurso, vão fazer o concurso, são homens, significa o seguinte, ó, agora que vem o pulo do gato, ó. Para cada 100 pessoas que eu pegar, para cada 100 pessoas, 30 pessoas são homens. Então, por exemplo, se eu tiver 200 pessoas, 60 serão homens. Se eu tiver 300 pessoas, 90 serão homens. Se eu tiver 1.000 pessoas, 300 serão homens. Então, gente, ó, 30% significa o quê? Que a cada 100 pessoas que eu pego, 30 são homens. Tá? Então não quer dizer, gente, que eu estou pegando 100 pessoas, né? E eu estou tomando 30. Não, é para cada 100 pessoas. Essa que é a ideia da porcentagem, tá? E outra coisa muito importante também, gente, ó, é o que vocês já tiveram dúvida na parte de fração, né? Se eu tenho que 30%, vamos colocar aqui, ó, são homens, automaticamente, quantas pessoas são mulheres? 70% são mulheres, ó. Por quê? É o que, não sei quem que perguntou aquela hora, né? Lembra do 1 quinto e 4 quintos? É a mesma ideia aqui, ó. Se eu tenho 30% das pessoas que são homens, o restante é mulher, né? Por quê? Ou é homem ou é mulher. Se bem que ultimamente, né, às vezes, tá até mudando esses conceitos, mas vamos pegar o tradicional por enquanto, né? Ou é homem ou é mulher, né? Não existe meio termo, né? Tá? Então, gente, ó, 30% são homens. Se eu tenho 30% de homens, automaticamente eu tenho 70% de mulheres. Legal? Isso aqui chama porcentagem complementar. É o que falta para chegar para 100%. Certo? Difícil ou fácil? O que vocês acham? Até agora está tranquilo, né? Então agora vamos lá para o cálculo de porcentagem. Cálculo de porcentagem. Porcentagem. Como é que calcula a porcentagem? Tá? Então, a primeira coisa que eu quero ensinar para vocês é calcular a porcentagem de um número. Cálculo de porcentagem de um número. Então, pessoal, ó, rapidamente isso aqui é só revisão, viu? Ó, como é que calcula a porcentagem de um número? Por exemplo, assim, ó, letra A. Eu quero calcular 40% de 200, por exemplo, ó. Sei lá, 200 pessoas ou 200 reais, né? Vamos colocar assim, ó, 200 pessoas só para contextualizar, né? Ó, mas a primeira ideia é só, eu estou calculando aqui uma porcentagem de um número que não é porcentagem. Ó. Então, por exemplo, 200 pessoas. Pergunta é, qual o valor, gente, quantas pessoas representa 40% de 200? Né? Então, como é que faz essa conta automaticamente? Ó, só lembrar, ó, 40%, eu acabei de falar que 40% é a mesma coisa que 40 dividido por 100, lembra? Então, aguarda isso. Ó. Toda vez que for fazer conta, fazer cálculo, é interessante colocar a porcentagem em fração, viu? Dica. Se você colocar em decimal é mais difícil você calcular, tá? Mas tudo bem, quem acostumou, né? Mas assim, ó, se você colocar em porcentagem, a porcentagem em fração, a tendência é que você acerte mais fácil. Agora, esse dia aqui em matemática, gente, não esquece nunca mais isso, viu? Dia em matemática é vezes. Então, ó, virou vezes. Aí, por fim, você coloca o 200, que é 200 pessoas.
Então, na verdade, gente, ó, 40% de 200, para calcular, é 40 sobre 100 vezes 200, só isso. Aí como é que faz essa conta? Olha que legal, ó. Vou vir aqui, vou cortar esse zero com esse zero, ó, e esse zero com esse zero. Sumiu o zero embaixo, olha o tanto que facilitou. Então o que sobrou no final, gente? Sobrou 40 vezes 2. O que é 40 vezes 2? 80. Eu tenho 80 pessoas. Lógico, né? Dá para fazer de cabeça também, mas vamos usar a conta, né? E aí, alguma dificuldade aqui? Tranquilo? Todo mundo consegue fazer? Então aqui, ó, vou encerrar essa parte da aula e voltar para a próxima.